Na figura, o músculo platisma ele é inervado pelo nervo facial, por isso forma um dos músculos da expressão facial. O platisma ele está embutido na camada de gordura subcutânea. De modo geral, a garganta do pescoço não é coberta pelo músculo platisma, de modo que a camada superficial, que é a camada de revestimento da fáscia cervical, ela ainda não é coberta pelo músculo. Nesta outra figura, a quantidade de gordura sob o músculo platisma, ela varia de pessoa para pessoa. A camada superficial da fáscia cervical, ela cobre uma área submentoniana e subhipoide, bem como o músculo esternocleidomastoide. Já a veia submentoniana, ela coleta o sangue da área submandibular e submentoniana. Ela drena-o para as veias faciais e, em seguida, para a veia jugular interna, na área subhioide. O sangue, ele também pode ser coletado pela veia jugular externa. Já o nervo cervical transverso, ele corre ao longo da camada superficial da fáscia cervical e os ramos da coluna cervical. Já o nervo facial, ele está mais próximo do ramo mandibular. Esses dois nervos, eles são conectados por um anel, que é chamado cervical superficial, que fica na parte do plexo cervical. Ele fornece inervação para a coluna cervical. O nervo auricular maior está localizado mais lateralmente e acima do músculo esternocleidomastoide. Já o nosso pescoço, ele é caracterizado pela presença de 200 a 300 linfonodos. A maioria deles, eles estão localizados no feixe neurovascular. Nós temos o compartimento adiposo submentual acima do platisma. O platisma é um músculo superficial do pescoço, onde ele se localiza perto da pele. Devido à sua localização do platisma sobre a mandíbula inferior, que também é conhecida como mandíbula, e a pele da parte inferior do rosto, ela desempenha um papel na abertura de sua mandíbula. Também é o nosso nervo occipital menor, que é o C2, e o C3, como visto na imagem abaixo. A veia jugular externa, ela é uma veia do pescoço, formada pela união da porção posterior da veia retromandibular e pela veia auricular posterior. Já a nossa camada, que é a camada da lâmina superficial da fáscia cervical, essa camada ela envolve todo o pescoço e suas estruturas, e nelas são encontradas as outras estruturas, como o trapézio, as glândulas parótidas e submandibular. O nosso pescoço ele é uma região muito nobre, que ele tem, inúmeras estruturas importantes, como as artérias, as veias, os nervos e glândulas do sistema aerodigestivo. O osso hioide, ele funciona como uma âncora para dividir o pescoço em estruturas. Estruturas essas como supraioideu, que é delimitado pela mandíbula e pela linha média do pescoço. Outra estrutura também é infraioide, que é delimitada pelo trapézio e pela clavícula. Esses espaços cervicais, eles são definidos pelas fáscias cervicais. Ou seja, ela se torna importante para conhecermos essas fáscias, pois elas são importantes para a orientação cirúrgica e também para um bom diagnóstico. Qualquer deslizamento que for de estruturas do nosso pescoço, mediante a respiração e movimentos do corpo, o nosso nervo cervical transverso, ou também chamado de nervo transverso do pescoço, ele apresenta direção horizontal para a pele do trígono anterior do pescoço até a linha mediana, onde supre a pele que recobre essa região, desde a borda inferior da mandíbula até o externo. Ela tem uma direção inferolateral sobre a pele da parte inferior do pescoço e clavícula.
temos também o ramo cervical e os linfonodos cervicais laterais. Esses linfonodos, eles são popularmente chamados de gânglios linfáticos. Eles são pequenas estruturas relacionadas ao sistema linfático. Já a nossa alça cervical lateral, ela é formada por duas raízes, uma raiz superior e uma raiz inferior. A nossa raiz superior da alça cervical, ela atinge o nervo hipoglosso, quando este desce no pescoço. Já a raiz inferior, da nossa alça cervical, ela desce alguns centímetros lateralmente à veia jugular interna, fazendo depois uma curva pela frente. Sistema linfático da região cervical. O que é sistema linfático? É uma complexa rede que produz e transporta a linfa ou fluido linfático dos tecidos para o sistema circulatório. Essa rede é composta, então, por linfonodos, capilares linfáticos, tecidos linfáticos, ductos linfáticos e vasos linfáticos. Além disso, o sistema linfático possui 3 funções relacionadas. A primeira é a remoção de fluidos em excesso dos tecidos corporais. A segunda é a produção de células imunes, sendo um importante componente do sistema imunológico. E a terceira é a absorção de ácidos graxos e transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório. Entre as estruturas do sistema linfático destacam-se então os linfonodos, que são estruturas em formato de feijões, pequenos órgãos linfáticos localizados no canal do sistema linfático, que armazenam células brancas, também chamadas de linfócitos, que por sua vez combatem tanto infecções como doenças. Esses pequenos órgãos, então, se organizam por grupos, na virilha, na axila e no pescoço, chamados de linfonodos cervicais. Esses linfonodos possuem uma região muito importante, chamada de hilo, onde ocorre a conexão dos mesmos com artérias, veias e vasos linfáticos. De maneira geral, a função dos linfonodos é filtrar a linfa, garantindo a remoção de partículas estranhas. Os linfonodos cervicais, que são de interesse para nós que estamos explorando a região do pescoço, drenam e purificam toda a linfa proveniente da região da cabeça e do pescoço. Esses linfonodos, então, variam suas posições, podendo ser superficiais ou profundos, laterais, anteriores ou posteriores. Observe esta imagem. Os linfonodos mentuais e submandibulares, que se localizam na borda interna da mandíbula, podem ser bem visualizados aqui. Também podemos visualizar o linfonodo jugulogástrico, que se localiza entre a margem anterior do músculo esternoióide e o ângulo da mandíbula na margem caudal, ali da glândula parótida. E é um dos linfonodos especialmente mais profundos que a gente pode ver, então. A gente também pode analisar a parte da veia jugular externa, em particular, que é circundada por linfonodos cervicais superficiais laterais, que drenam as áreas subcutâneas e epifacial do nosso pescoço. Também podemos observar os linfonodos faciais e bucais. Ossos e músculo do pescoço em vista lateral. O esternocleidomastoide. O esternocleidomastoide é um músculo que tem 2 cabeças e tem ligação com o manúbrio do externo, a clavícula e o processo mastoide do osso temporal. É um músculo bilateral do pescoço que funciona para flexionar o pescoço tanto lateralmente como anteriormente. O músculo está intimamente ligado com certas estruturas neurovasculares que atravessam o pescoço, seja a caminho da cabeça ou a periferia do corpo. A inserção desse músculo ela se dá pelo processo mastoide do osso temporal e na linha nucal superior do osso occipital. O músculo encontra-se muito superficialmente, de forma que é facilmente visível e palpável. Constitui uma estrutura fundamental dos triângulos do pescoço. O osso situa-se obliquamente, separando o triângulo cervical anterior do triângulo cervical posterior. O pulso carótido ele pode ser sentido no terço médio da borda anterior. Abaixo da região esternocleidomastoide ocorre um feixe neurovascular denominado bainha carótida, contendo uma artéria carótida comum medial, nervo vago dorsal,
veio o jugular interna lateral e a alça cervical. Os músculos escalenos. Os músculos escalenos, eles elevam as costelas e, consequentemente, o tórax. Por essa razão, eles são também considerados como os músculos acessórios de inspiração. Eles são divididos em 3 músculos: o músculo escaleno médio, o músculo escaleno posterior e o músculo escaleno anterior. Músculo reto lateral. O músculo reto lateral da cabeça é um par de músculos pequenos encontrados no pescoço, profundamente a parte pré-vertebral da fáscia cervical profunda. Ele faz parte do grupo de músculos pré-vertebrais, juntamente com o músculo esplênico da cabeça, o levantador da escápula e o escaleno posterior. O músculo reto lateral, ele é responsável por flexionar lateralmente a cabeça para o mesmo lado e estabilizar a articulação atlanto-occipital. Ele se relaciona com vários músculos e estruturas neurovasculares. Ele é lateral ao músculo reto anterior da cabeça e é a extremidade craniana do músculo da cabeça. Insere ao lado oposto do processo transverso de C1. Inferior ao reto lateral da cabeça. É também anterior ao oblíquo superior da cabeça, anterosuperior ao oblíquo inferior da cabeça e superior ao músculo intertransversal da cabeça. Vou falar dos ossos do pescoço na vista lateral. O pescoço serve para a sustentação da cabeça, permitindo que nos movimentemos em direção aos estímulos. O pescoço ele é agrupado em 4 espaços cervicais, chamados de compartimentos. O primeiro é o compartimento vertebral, onde contém as vértebras cervicais e os músculos posturais. Também temos o compartimento visceral, onde contém glândulas como tireoide, paratireoide, timo, a laringe, faringe e a traqueia. Temos também 2 compartimentos vasculares, onde contém a artéria carótida comum, processo mastoide, que é uma divisão do osso temporal que forma a parte lateral e base do crânio, que se conecta ao ouvido médio. Temos o processo estileoide, que a sua função é fixar os ligamentos estileoides do estilo mandibular. Também temos a mandíbula, é o único osso móvel do crânio que se conecta ao crânio através da articulação temporomandibular, ATM. Nessa imagem que eu vou deixar aqui, nós temos o esqueleto do pescoço. Tem como suas partes principais as vértebras cervicais e o ocioide. As vértebras cervicais no corpo humano existem 7. O conjunto dessas vértebras formam a coluna cervical. A primeira vértebra cervical, é o atlas, liga-se ao osso occipital e é responsável pela sustentação do crânio. E a sua última vértebra, ela é chamada de C7, está acima da primeira vértebra torácica. Já sobre o ocioide, ele é o ponto de ancoragem do pescoço. A maioria dos músculos também se insere no ocioide, separando em dois grupos. Então, agora iremos falar a respeito da vista posterior ou dorsal do pescoço e da região cervical. Na parte dorsal do pescoço tem uma quantidade variável de gordura que é encontrada sob a pele. Isso pode estender-se até a linha nucal suprema. A linha nucal suprema se estende lateralmente da protuberância occipital externa, e esse é o local de origem do músculo epicrâneo e da apineurose epicraniana. Após a remoção da gordura na região posterior do pescoço, a camada superior da fáscia fica visível. Outra parte que também fica visível é as perfurações segmentares dos ramos dorsais dos nervos da coluna cervical. São ramos cutâneos posteriores, juntamente com artérias e veias relacionadas. Essa lâmina superficial de fáscia é retirada para expor a ligação do músculo do trapézio. Já na parte direita, a lâmina superficial da fáscia cervical é preservada para que os trajetos epifaciais dos nervos do plexo cervicais fiquem visíveis. Esses nervos contêm fibras motoras e sensitivas. Depois de sua emergência no ponto de Erbe, ponto nervoso, que se localiza na borda dorsal do músculo esternoide-cleidomastoide, o nervo occipital menor corre em direção mais craniana para atingir a região occipital dorsal da orelha. O nervo auricular magno assume curso semelhante, porém chega mais perto da orelha. Os músculos da parte posterior do pescoço. Músculo longo da cabeça. Ponto de origem. Tubérculos anteriores dos processos transversos de C3 a C6
e o ponto de inserção fica na parte basilar do osso occipital. Músculo longo do pescoço. O seu ponto de origem é nos corpos de C5 e T3, nas apófises transversas de C3 a C5, e seu ponto de inserção é no tubérculo anterior do atlas. Músculo escaleno posterior. Ponto de origem no tubérculo posterior dos processos transversos da quinta a sétima vértebras cervicais, e o seu ponto de inserção é na segunda costela. Músculo escaleno médio, ponto de origem no tubérculo posterior das apófises transversas de C3 e C7, e o seu ponto de inserção é na primeira costela posteriormente ao músculo escaleno anterior. Músculo reto posterior menor da cabeça, ponto de origem no tubérculo posterior do atlas, e o seu ponto de inserção é na parte medial da linha nucal inferior do osso occipital. Músculo reto lateral da cabeça, seu ponto de origem superfície superior do processo transverso do atlas, e o seu ponto de inserção é na superfície inferior do processo jugular do osso occipital. Ainda na vista posterior, nós temos a presença da coluna cervical. A coluna cervical ela é composta por 7 vértebras. São elas: atlas, axis, C3, C4, C5, C6 e C7. Lembrando que a C7 pode ser denominada também de proeminente. Como é possível ver nessa imagem? A gente tem a presença das 7 vértebras da coluna cervical, que são, nessa vista posterior, dispostas uma sobre a outra. Com relação às características gerais das vértebras, elas possuem faces articulares superiores e inferiores, que orientadas transversalmente, acabam permitindo uma maior amplitude do movimento de rotação. Também elas possuem forames transversais, processo espinhoso bífido e corpo vertebral pequeno. Com relação à classificação das vértebras, elas podem ser classificadas como atípicas ou soldadas, quando elas acabaram tendo algum tipo de alteração da forma ou do desenvolvimento, e são elas C1, C2 e C7, ou elas podem ser típicas ou verdadeiras, que são quando elas possuem componentes estruturais que são comuns a todas as vértebras. São elas C3, C4, C5 e C6. Ainda, as vértebras possuem algumas estruturas que são comuns, exceto a vértebra atlas, que é a primeira. Como a gente pode ver nessa imagem, a gente tem a presença de processo espinhoso, lâmina, facetas articulares superiores, pedículo, processo transverso, além, claro, do corpo da vértebra e do forame vertebral. Atlas e axis, que são respectivamente C1 e C2. Como a gente pode ver nessa imagem? Aqui estão dispostas as vértebras atlas e axis. Na esquerda, nós temos a presença da atlas, que é uma vértebra que não possui corpo vertebral. Ela é a primeira vértebra, então ela sustenta, vamos dizer assim, ela dá o suporte para o globo da cabeça. Na região que poderia ter o corpo vertebral, ela possui apenas o forame vertebral. E isso é uma das principais características que a tornam única. Lembrando também que a Atlas, ela recebe esse nome devido a um titã da mitologia grega que foi condenado a carregar os céus. Já a vértebra Axis, a principal característica dela é a presença do dente, que é essa proeminência que a gente tem aí na parte superior, como vocês podem ver à direita da imagem. E esse dente, ele faz com que a vértebra axis se articule com a atlas, formando o eixo de rotação, permitindo que a gente faça um movimento de rotação da cabeça, que a gente que faz popularmente como movimento de não. A gente vê ali a presença ali da articulação, então, entre a vértebra atlas e a vértebra axis, formando esse eixo aí de rotação. Com relação a C7, que é a vértebra proeminente. Como a gente pode ver essa imagem, comparado com a C4, que é essa vértebra um pouquinho menor, a gente consegue ver que ela possui um processo espinhoso bem proeminente, que é o que caracteriza o seu nome. Na C4, a gente tem um processo espinhoso, além de um pouco menor, bifurcado. Já na C7, não. O processo espinhoso dela é proeminente e ele é reto, não tem bifurcações. Então, essa é a principal característica da vértebra C7, que diferencia
da C4. Além de que a vértebra C7 é um pouquinho maior do que a C4, por exemplo. Ainda nas vértebras, a gente tem a presença de uncos, ou processos unciosos. É um processo em forma de gancho que ele dá um suporte para as vértebras. Então, ele vai estar situado ali mais ou menos entre a C3 e a C7, como a gente pode ver nessa imagem. Na parte superior das vértebras, a gente tem esse processo ali em formato de gancho que vai dar o suporte nas vértebras. Os uncos do corpo ou processos unciosos. Com relação aos trígonos do pescoço, eles também podem ser denominados de triângulos. Então, o pescoço ele é dividido em trígonos aí, para que a gente consiga entender e localizar anatomicamente melhor as estruturas que estão presentes nessa região. O que acontece é que o pescoço é dividido na linha média, desde a sínfise da mandíbula até o manúbrio do externo. E aí ele é dividido em partes simétricas. E aí, o músculo esternocleidomastoide, ele vai dividir essas partes simétricas em trígono anterior e trígono posterior. Como a gente consegue observar nessa imagem, o músculo esternocleidomastoide, que é esse músculo na diagonal, ele está dividindo o pescoço em trígono anterior, que é esse em roxo, e trígono posterior, que é o em azul. Essa outra imagem a gente consegue ver também o músculo esternocleidomastoide fazendo essa divisão dos trígonos. Com relação ao trígono anterior, ele está nessa região que está delimitada por essa linha preta. E aí, dentro do trígono anterior, a gente tem algumas subdivisões, como o trígono submandibular, que é esse dessa região, em preto, e ele fica ali logo abaixo ali da mandíbula, e ele tem a presença da glândula submandibular, do nervo miloioide, por exemplo. Já o trígono submentual, que também é uma subdivisão do trígono anterior, a gente tem a presença ali de linfonodos submentuais, veia jugular anterior, entre outras estruturas. O trígono muscular, onde a gente tem a presença ali do músculo externo-ióide, do músculo tireoióide, entre outras estruturas. E aí também a gente tem o trígono carótido, onde a gente tem ali a presença do feixe vasculo nervoso do pescoço, ramos colaterais da artéria carótida externa, entre outras estruturas. Então, todos esses trígonos fazem parte do trígono anterior. Já o trígono posterior, ele é delimitado por essa região que a gente está vendo aí na imagem. Então, toda essa região marcada de preto corresponde ao trígono posterior. No trígono posterior, a gente tem a presença do trígono occipital, onde a gente tem a artéria occipital, a veia jugular externa, o nervo frênico e o nervo acessório. O trígono occipital, ele forma grande parte do trígono posterior. A outra subdivisão do trígono posterior é o trígono supraclavicular. Nessa região menorzinha, a gente tem a presença da artéria subclávia, do tronco tirocervical e do plexo braquial. Esses dois trígonos, eles fazem parte do trígono posterior. Então, concluímos que o pescoço é uma região muito importante, porque além de fornecer suporte à cabeça, ele faz essa conexão entre o corpo e a cabeça, além de ter ali diversas estruturas que passam pelo pescoço e que são muito importantes. Muitos linfonodos, do sistema linfático estão presentes ali no pescoço, além de vários músculos também da coluna cervical, além de várias artérias e veias super importantes que levam a irrigação até a cabeça. Bom, gente, essa foi a nossa apresentação, esperamos que vocês tenham gostado e deixamos aberto aqui para vocês agora críticas, posicionamentos, observações, correções que vocês quiserem nos fazer. Estamos abertos aos comentários de vocês agora.